Nesse vídeo nós iremos ver um dos períodos mais importantes da história do Brasil, o Segundo Reinado. Quem foi Dom Pedro II e por que esse cara é tão importante, mas tão importante mesmo? Então senta aí, eu sou Matheus, quarto período de História, e aproveite a história. Então, Dom Pedro I acaba de ser destituído, acaba de ser deportado, e ele deixa o seu filho, com 4 anos de idade, aqui no Brasil. Nós sabemos que com 4 anos, Dom Pedro II não poderia assumir o poder. E é por isso que a gente vai ter um período que se chama período regencial. Nesse período regencial, várias pessoas vão passar pelo poder, mas eu vou passar direto para isso porque isso é próprio para um próximo vídeo. Então, aos 15 anos de idade, nós vamos ter o golpe da maioridade. Esse golpe consistiu em que Dom Pedro seria considerado maior de idade, como o nome disse, aos seus 15 anos. Assim ele poderia assumir o poder e resolver essa confusão que estava rolando já há muito tempo. Dom Pedro II era um cara muito inteligente, um cara que foi estudado e criado para ser imperador. Não havia um dia sequer que eles não falassem que ele deveria se esforçar pelo país. E ele foi crescendo com essa mentalidade, foi crescendo acreditando que ele poderia fazer algo melhor para o Brasil, diferente do que o pai dele tentou fazer. Então Dom Pedro II, mesmo com 15 anos de idade, ele já era um governador preparado para assumir o Brasil. E ele precisava resolver muita coisa que estava errada aqui. A primeira coisa que ele fez foi que ele precisava resolver a briga entre os partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Para isso, ele vai decretar um parlamentarismo às avessas. Esse parlamentarismo funcionava o seguinte: o parlamentarismo, por exemplo, em inglês, ele funciona assim: o povo elege os seus deputados e os deputados elegem o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro vai ajudar o rei a governar. No Brasil seria diferente. Dom Pedro II elegeria então um primeiro-ministro e as pessoas iam eleger os deputados. Então, quem escolhia o primeiro-ministro era Dom Pedro II, o próprio imperador. Dessa forma, ele conseguia alternar o poder. Um tempo ele colocaria um primeiro-ministro liberal, depois ele trocava com um primeiro-ministro conservador. Assim, nessa troca de poder, ele agradava os dois partidos e evitava que esses partidos entrassem em rixas maiores, como estavam entrando. Outra coisa é que Dom Pedro II precisava resolver as revoltas que pulavam para o Brasil inteiro. Uma muito importante foi a Revolução Praieira, que ela tinha caráter separatista. Lá no Pernambuco, onde as pessoas queriam sair, queriam separar o Pernambuco do Brasil, queriam torná-lo um país próprio. Para isso, Dom Pedro II vai fortalecer o exército brasileiro e vai começar a criar uma guarda nacional, um exército nacional. Então, com esse exército nacional, ele consegue controlar essas manifestações, essas revoluções. Outra coisa que Dom Pedro II vai fazer é pensar no Brasil como uma nação. E como uma nação, o Brasil precisava de uma cultura própria, precisava de uma identidade cultural. E é por isso que Dom Pedro II vai fundar o IHGB, que é o Instituto de História e Geografia Brasileira. Inclusive tem até um vídeo meu falando dele. Outra coisa é que ele vai estimular a produção de arte no Brasil. Tudo isso vai começar a gerar uma cultura própria para o Brasil, uma cultura diferenciada. Além da cultura e da política, Dom Pedro II, cara maroto, cara inteligente, vai resolver a questão econômica do Brasil. Ou pelo menos começar a tentar resolver. O Brasil ele vivia de exportação de produtos primários, por exemplo o café, e comprava produtos manufaturados, principalmente da Inglaterra. Dom Pedro II ele percebe que o Brasil precisa começar a sua própria industrialização, e é por isso que ele vai incentivar a construção de indústrias. Essas indústrias então vão produzir produtos que vão competir com os produtos ingleses. Isso começa a dar um descontentamento dos ingleses para com Dom Pedro II. Outra coisa é que a gente vai ter a quebra do Pacto de 1810, que obrigava os produtos ingleses a ficarem mais baratos, com menos impostos. Com isso, agora a gente vai ter os produtos importados vão ter mais impostos do que os produtos brasileiros, fazendo com que o produto brasileiro ficasse mais barato e fosse preferência. Isso vai gerar um crescimento na economia, na industrialização brasileira. E é claro que os ingleses não gostaram nada disso. Já ficaram mesmo, a gente quer tirar esse cara.
Então começou a ter pressão de fora, pressão do exterior, para o Brasil deixar de ser um país escravista. Isso vai culminar lá para frente na abolição da escravatura. E é por isso que Dom Pedro vai tentando adiar isso o máximo possível, porque eles sabiam que quando ele declarasse o fim da escravidão, a elite brasileira como um todo ia ficar muito revoltada com ele. Mas acaba que não dá para segurar isso, e Princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea. Essa lei então vai decretar a libertação dos escravos, e isso vai gerar descontentamento. Então a gente já tem a Inglaterra descontente com Dom Pedro II, e agora tem a elite descontente com ele também. Para completar tudo isso, a gente vai ter a Guerra do Paraguai. E o Brasil ele atua firmemente nessa guerra, mandando várias tropas. Só que essa guerra se torna muito cara para o Brasil. Ela vai se tornar muito cara economicamente, porque o Brasil vai ter enviado muitas tropas, vai morrer muita gente brasileira lá, sem contar no tanto de paraguaios que morreram, né? Foi um massacre basicamente. O Brasil ele gasta muito com isso e não vai ter uma comoção pública. As pessoas vão começar a ficar descontentes com aquela guerra. Primeiro, porque estava morrendo brasileiro. Segundo, porque todo mundo estava vendo o tanto de gente que tinha morrido, que estava sofrendo por causa dessa guerra. Estava ficando caro para os cofres públicos. Então os brasileiros estavam cansados dessa guerra. Com a vitória do Brasil dessa guerra do Paraguai, o exército volta com uma moral muito alta. Então ele volta cheio de ideias e volta muito forte. Entretanto, quando o exército chega para receber as suas condecorações, Dom Pedro II se recusa a recebê-los, dizendo que ele não cumprimentaria e não parabenizaria um bando de assassinos. Isso vai revoltar o exército, vai deixar o exército extremamente revoltado. Então nós já temos ingleses revoltados, cafeicultores e a elite brasileira revoltada, e agora o exército. O exército também vai começar a absorver ideais positivistas, ideais que defendiam a república. E é por isso que Deodoro da Fonseca, junto aos seus comparsas, e mesmo sendo amigo de Dom Pedro II, vai decretar a proclamação da república, que é papo para um próximo vídeo. Então eu espero que você tenha realmente gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui, se você não é inscrito. A propósito, se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Eu sugiro a vocês que assistam também um desses vídeos aqui. A gente tem muito material bacana e a ideia é só melhorar. Se você gostou mesmo, compartilhe esse vídeo com todo mundo e fique esperando aí que a gente vai ter muito mais assunto para aproveitar a história. Eu me despeço de vocês, muito obrigado, fiquem com Deus.